eu tinha 16 anos e tinha ido visitar meus tios no Alabama. Eles são fazendeiros e têm uma enorme propriedade em Huntsville e alguns trailers que eles deixam na selva para quando quisermos acampar ou caçar. Então, meus primos sugeriram que deveríamos ir acampar, pois eles sabem que eu sou um adolescente da cidade. Então, realmente me encheram um saco para poder ir. Levamos comida, matamos um porco e umas galinhas e pegamos o indispensável para passarmos alguns dias. Chegamos no campo e, obviamente, havia algo bizarro. O ar tinha um cheiro bizarro de eletricidade, como aquele que vem antes de uma tempestade. Aquele cheiro de ozônio. Não ligamos para isso. Desempacotamos nossas coisas e fomos para o lago nadar. Foi quando, do nada, um homem apareceu no meio dos arbustos, com um adolescente. Ele tinha uma espingarda e nos perguntou o que estava fazendo no meio da mata. Falei para ele sobre meu tio, que eu conhecia, e que iríamos acampar por ali. Ele nos pediu para ter cuidado e sempre ficarmos juntos, pois havia algum animal grande na mata. Seu filho, que tinha a minha idade, perguntou se podia ficar com a gente. Ele disse que tudo bem. Então, nós acabamos indo jogar futebol. Junto comigo estava o Tanner, 5 de meus primos e 4 de seus amigos. No total, éramos 5 garotas e 6 garotos. Todos nós tínhamos entre 16 e 17 anos. Nós acabamos só vagabundeando o dia todo. Então, fomos para o campus pegar lenha para uma fogueira. Apesar de os 2 trailers terem cozinha, Tanner comentou que a propriedade de sua família era próxima da do meu tio. Então, ele gostaria de ir para casa perguntar se poderia acampar com a gente. Meu primo, Host, disse que ele iria também, já que logo iria escurecer. Uma das garotas também quis se juntar a eles. Eram quase 7 horas e já estava ficando bastante escuro. Eles ligaram as lanternas e pegaram a trilha para a propriedade do Tan. O resto de nós ficou relaxando. Fizemos alguns marshmallows, bebemos e beijamos algumas garotas. Cerca de 30 ou 40 minutos depois, sentimos um cheiro de ozônio de novo. Dava para sentir mais forte do que o cheiro do fogo que havíamos acendido. Era aquele cheiro nojento, meio de cobre, de quando você teve um sangramento no nariz, que acabou de passar. Não era exatamente como sangue seco, mas era um cheiro metálico, nojento, que pegava na garganta. Imediatamente pensamos que pudesse ser algum problema na eletricidade, ou que alguém tivesse deixado algum fogão ligado. Procuramos nos trailers e nada. Era um cheiro que todos nós sentíamos. Do nada, ouvimos alguém correndo em nossa direção, e logo apareceu o Hoster, Tan e a garota que foi com eles. Todos estavam sem fôlego e entraram no trailer correndo desesperadamente, nem fodendo que ficaríamos lá fora também. Então, corremos para o trailer. Eles foram se acalmando aos poucos, até Hoster não conseguir parar de chorar. Enquanto isso, nossa fogueira começou a diminuir, e nossos primos decidiram que eles iriam sair para buscar um gerador. O Tanner surtou. Nem fodendo, tranque a porra da porta da frente, e ninguém saia daqui. Ele estava chorando também, com os olhos vermelhos e inchados, e suas calças estavam sujas pra caralho. Então ele começou a contar que eles chegaram na casa dele. Seu pai disse que estava tudo bem, que ele podia acampar com a gente, mas que precisavam tomar cuidado no caminho de volta, e que ele deveria levar uma das espingardas. Obviamente, Tanner havia visto alguma coisa estranha em seu quintal alguns dias antes. Um dos seus porcos estava todo aberto e meio comido. Ele e seu pai presumiram que foi algum tipo de gato do mato ou coiote, apesar deles geralmente não procurarem presas vivas. Ele subiu as escadas e pegou suas coisas, e disse a seu pai que ficaria ok sem a espingarda, porque estava em um grupo bem grande
e coiotes têm medo de pessoas. Então, eles pegaram a trilha de volta para o nosso acampamento. Finalmente, Rust parou de tremer e chorar. A garota já havia parado, mas ela estava apenas encarando lá fora, com um olhar idiota. Foi quando ele disse que eles estavam mais ou menos no meio do caminho para cá, quando começaram a ouvir algumas merda na floresta. Já estava quase totalmente escuro, então não conseguiam saber do que se tratava. A garota disse que ouviu algo nos arbustos logo à direita da trilha, e todos apontaram a lanterna para lá, e havia uma pessoa parada no mato. Rust disse que tinha gritado com ele. Disseram que ele estava assustando a todos, e que ele era um baita de um filho da puta. Ele disse que eles notaram que o cara estava de costa para eles. Então, eles seguiram andando e começaram a sentir aquele cheiro nojento de ozônio. Eles disseram que começaram a olhar para o lado oposto da trilha e havia um cara parado na floresta, também virado de costa e um pouco mais perto. Agora eles estavam andando cada vez mais rápido. Então Tan não parava de dizer: droga, eu devia ter pegado a merda da espingarda. Enquanto eles contavam a história, o cheiro estava extremamente forte, mesmo dentro do trem. Disseram que depois que começaram a andar mais rápido, uma espécie de burburinho confuso começou a vir dos dois lados da mata. Quando estavam quase chegando no trailer, a garota disse que apontou a lanterna para a floresta, logo ao lado deles, e viu alguma coisa. O murmúrio só ficava cada vez mais alto, e assim que eles viram a luz de nossa fogueira, algo saiu da floresta, cerca de 30 metros deles. Então, eles só correram o mais rápido que puderam até o trailer. Então, estávamos na porra do meio da floresta e presumimos que algum caipira de merda estava tentando zoar com a nossa cara. Do nada, meu outro primo, Júnior, começou a contar sobre como ele estudava com uma criança nativa, que contava sobre um tal de homem-bode, ou algo assim. Todos nós mandamos ele calar a boca, já que ninguém precisava de história de terror naquela hora. Mas ele apenas continuou falando sobre como era a porra do homem-bode e como ele ficava na floresta e blá blá blá. Nessa época eu não havia ouvido falar de nenhum tipo de homem-bode ou algo do tipo. Mas um ano antes de eu me formar na faculdade, eu tive um colega de quarto, menomita, e acabei perguntando sobre isso para ele. Basicamente é a porra de um homem com cabeça de um bode que consegue sumir outras formas e vai atrás de grupos de pessoas para aterrorizá-las. É mais ou menos como o Indinho. Te dá má sorte até de falar sobre isso, e ainda pior vê-lo. Lembre-se, eu não sabia disso quando tinha 16 anos. Então meu primo estava todo. O homem-bode está vindo, e ele irá nos pegar. As meninas estavam todas aterrorizadas, e meus primos e eu estávamos tentando entender se era algum tipo de animal ou alguém zoando com a nossa cara. Do nada, o cheiro sumiu. Até esse dia eu nunca havia visto algo do tipo antes. Cheiros geralmente vão desaparecendo aos poucos, mas esse literalmente estava lá. Em um segundo não estava mais próximo. Então havia passado 1 hora. Já eram umas 9 ou 10 da noite, não me lembro. Então paramos de cagar tijolos o suficiente para irmos lá para fora e reacendermos o fogo. Imaginamos que eram só algum otário zoando com nossa cara e que não iríamos para casa, porque se fôssemos eles poderiam nos seguir pela trilha ou alguma merda desse tipo. Mas nada de bizarro aconteceu naquela noite. Ficamos mais uma noite e na maior parte do tempo nada de estranho aconteceu. Mais ou menos 1 da manhã nós saímos para beber
e contar história de fantasma, enquanto alguém contava alguma historinha assustadora. Não me lembro sobre o que. Foi quando o cheiro voltou. Era tão forte que uma das meninas começou a vomitar. Me levantei e dava para sentir que o ar estava pegajoso. Então eu disse que deveríamos entrar, mas isso foi um erro. Nós deveríamos ter ido embora. Entramos no trailer e ficamos sem saber o que fazer. Meu primo não parava de falar sobre como era um homem bode, e meu primo Rust tentava fazer com que ele calasse a boca. O tempo todo eu senti que algo estava errado, mas não conseguimos saber bem o que era. Ficamos apenas sentados por um bom tempo. O cheiro continuava forte. Estávamos todos encolhidos e aterrorizados. Acabamos cozinhando salsichas para todos, pois ninguém queria ir lá fora. Era um daqueles pacotes com 4 salsichas. Um total de 3 pacotes. Então, um total de 3 pacotes daria para todo mundo. Grelhei a salsicha e fiz um hot dog para cada um. E peguei o meu. Depois de um tempo, um dos meus primos levantou para buscar outro. Ele começou a reclamar sobre como eu peguei 2 salsichas, enquanto todo mundo só comeu uma. Eu, sem entender, eu chamei de idiota. Eu disse que cada um teria que comer apenas uma, pois havia apenas 12 salsichas, e se ele quisesse mais, teríamos que grelhar um pacote novo. Foi quando a garota que saiu com o Rust e Tan começou a gritar desesperadamente: Meu Deus! Meu Deus! Temos que sair daqui! Vamos embora! Rápido! Ela começou a tremer e chorar, e nós nos levantamos para entender o que caralho estava acontecendo. O que estava errado? Eu e Rust começamos a andar pela sala e senti meu coração encolher. Eu corri para fora da cabine e a garota correu comigo. Conforme as pessoas saíam por uma porta do trailer, a outra porta estava batendo. Um dos amigos do meu primo perguntou que merda estava acontecendo. Eu comecei a contagem. Éramos apenas 11. Nem fodendo. Meu primo verificou. Havíamos 12 pessoas naquele trailer. Mas, como ninguém conhecia todo mundo direito, ninguém notou que a porra do tempo todo havia uma pessoa a mais. Então, eu notei que mais cedo, que eu meio que percebi que algo estava estranho. Sabe quando você está só relaxando, passando um tempo de boa e não presta atenção nas coisas direito? Eu tenho certeza de que alguém estava naquele trailer com a gente e que ficou com a gente por pelo menos a porra de um dia inteiro, comendo junto com a gente. E o que é pior, que eu acho que posso imaginar quem foi, porque não acho que ninguém realmente interagiu com a outra pessoa. A garota continuou rezando para Jesus e estávamos todos sentados lá fora. Eventualmente pegamos pedaços de pau enorme e voltamos para o trailer, mas não havia ninguém lá. Contamos de novo. Éramos 11 pessoas. Entramos no trailer e fechamos a porta. Nós explicamos o que caralho aconteceu, e a garota disse que também percebeu. E quando ela estava para falar algo, a pessoa sentada ao lado dela agarrou sua perna com força e se projetou para cima dela, dizendo algo que não deu para entender. Nós estávamos com medo pra cacete, enquanto nós encolhíamos todos juntos, e eu acabei dormindo. Quando acordei, estava amanhecendo e metade das pessoas estavam dormindo, enquanto a outra metade guardava nossas coisas para irmos embora. Todos nós queríamos ir para casa, mas umas 4 pessoas queriam esperar até o sol estar no pico, e algumas pessoas pensavam que estávamos só zoando com a cara deles, e ainda queriam ficar nos trailers. Já eu só queria sair dessa merda de floresta. O nome da menina era Keira, a que o homem bode encostou. De qualquer forma, eu perguntei se ela pensava que isso era realmente algo ruim, e ela respondeu
que apenas queria ir para casa e que não queria ficar sozinha naquela floresta por mais uma noite. Então, nós decidimos nos dividir. Os 4 que queriam ir podiam ir, mas eu precisava ficar, pois tinha a chave do trailer e eles eram do meu tio, então eu precisava trancá-lo. Eu estava muito puto naquela hora, porque senti que as pessoas não estavam levando essa merda a sério, e eu definitivamente não queria ficar lá mais uma noite. Passei o resto do dia tentando convencer o resto do pessoal. Agora éramos 4 meninas e 4 caras. Tênia foi com eles para buscar um rifle e disse que iria voltar. Então éramos apenas nós 7 às 4 horas da tarde. Às 5 horas ele ainda não havia voltado e começamos a ficar extremamente ansiosos, porque a única razão para eu parar de implorar para voltarmos é porque ele iria buscar uma arma. Era mais ou menos 5h30, quando um dos primos comentou que aquele estava lá fora. Olhamos pela janela e realmente ela estava encarando a lareira, de costas para o trailer. Eu pensei, se ela estava tão cagada de medo, então por que caralhos ela iria voltar? E comecei a ter aquela sensação de aperto nas minhas entranhas. Pensando bem, o cheiro de cobre não havia voltado esse tempo todo, mas agora dava para sentir um pouco. Eu disse isso para o resto do grupo. Eram as pessoas que queriam ficar na porra da floresta, mesmo com a porra de um homem bode junto conosco. Riram de mim e perguntaram se eu estava inventando isso para assustá-los. Eu olhei para eles com a cara do tipo, é óbvio que não estou zoando com a cara de vocês agora. Perguntei por que diabos eu iria brincar dessa forma. Então uma das meninas saiu para buscar a Keira, e ela chegou até a metade do caminho e parou, congelada. Keira começou a afagar. Eu não sei como caralho descrever isso. Era como se alguém de costas estivesse rindo muito, sem fazer nenhum som. Na verdade, isso me fez notar que não havia nenhum som no bosque. Estava mortalmente silencioso. Era lá pelo final de setembro, então ainda estava bastante quente, mas havia uns dias bem gelados, e você deveria conseguir ouvir uns gansos gigantes gasnando, ou uns pássaros ou esquilo batendo papo. Então parei na porta e mandei que ela voltasse para a porra do trailer. Ela voltou e trancamos a porta. Abaixamos todas as persianas, menos uma, e botamos um cara em uma cadeira para vigiá-la. Ela ficou ali por uns 20 minutos. O cara se virou para nos dizer que ela ainda estava lá, e foi quando ouvimos uma batida gigante na nossa porta. Todos nós pulamos e começamos a correr pela sala do trailer. A pancada foi alta pra cacete. Agora o meu primo estava segurando uma das meninas, e os outros 2 estavam rindo, com uma risadinha nervosa. E eu e os outros 2 caras estávamos nos borrando. Então, nós ouvimos Dan. E estava berrando. Me deixa entrar, carai! Me deixa entrar, cacete! Para com essa brincadeira, porra! Parem com essa merda! Nós fomos até a porta e abrimos. Ele tropeçou para dentro com um rifle. Não havia mais ninguém lá fora. Obviamente, ele viu andando até o acampamento. Nada de estranho aconteceu na floresta, mas ele viu uma garota. O engraçado é que ele disse que não era Keira. Quando ele chegou na beira da clareira, com uma cara idiota, e apenas ficou encarando, seguindo ele com a vista, enquanto ele atravessava o campo. Foi quando ele disse que mais ou menos na metade do caminho, ele percebeu que ela estava chegando mais perto. Ela estava junto da fogueira, e sem ele sequer notar ela se movendo. Ele apenas saiu correndo para o trailer, pensando que ele estava aberto, quando ele viu que estava trancado.
se virou e notou que a garota já estava na metade do caminho até a porta. Ele olhou em volta pela sala e ficou extremamente pálido. Ele me puxou para um lado e sussurrou em minha orelha: "Você sabe, nós somos apenas 7, certo?" E eu tive aquela sensação quando seu estômago desaparece. Ele tinha voltado para o trailer quando nós estávamos tentando decidir quem ia para onde. Ele apenas havia se enfiado lá dentro de novo. Olhamos pela janela e não vimos ninguém lá fora. Então, recontei novamente e perguntei quantas pessoas havia mais cedo. Todo mundo disse 8. Eu disse: "Bom, e quantas são agora?" Eles começaram a contar e todos notaram que agora éramos apenas 7. Então Tan pegou algumas caixas de munição para o seu rifle. Ele disse para seu pai que havia algum tipo de animal na floresta, pois ele achou que seu pai não iria acreditar caso ele dissesse que era um homem-bode. Ele disse que seu primo estava chegando em algumas horas e que de manhã todos poderiam ir para sua casa e que ele iria nos dar uma carona para casa. Agora eu estava realmente me cagando. Mais ou menos não me sentia tão mal, pois somos americanos e podemos dar um tiro em sei lá que porra estivesse nos incomodando, caso ele voltasse. Meu primo começou com uma enorme discussão com uma das garotas, porque ela achava que eu estava tentando ser engraçado e pregar uma peça, mas ela estava ficando com muito medo e isso não tinha a menor graça. Ele continuava dizendo que eu não era esse tipo de pessoa. E ela: "Bom, e como a gente pode saber se aquela menina não era só o Tani com uma peruca, ou se realmente é o homem-bode? E como nós sabemos que esse Tani é o Tani de verdade, não uma cópia do homem-bode fez depois de ter matado ele na floresta?" Começamos uma discussão gigantesca, onde eu e Tan estavam tipo: nós podemos realmente estar em perigo, porque na melhor das hipóteses há pessoas nos espionando no nosso treino e se misturando conosco sem nós sabermos, e na pior, alguma criatura realmente ruim está rondando essa floresta, querendo foder com a gente. Uma das meninas estava chorando, dizendo que queria ir para casa naquele momento, e nós estávamos tentando fazer com que ela entendesse que ninguém iria sair andando no meio da floresta à noite, principalmente naquela hora. Então, comemos algumas coisas e ligamos o rádio, mas não conseguimos sintonizar em nada de bom. Então desligamos assim que o primo do Tan apareceu. Ele tinha uns 19 anos, eu acho. Naquela hora o sol estava quase desaparecendo no horizonte. Ele tinha uma lanterna gigantesca, além de outro rifle. Ele entrou no trailer e sussurramos para o Tani se ele tinha certeza se esse cara era mesmo seu primo, e ele confirmou. O cara olhou por trás dele, por todo o campo, e depois entrou. Ele trocou uns olhares conosco e parecia um pouco confuso. Ele disse: "Cadê a amiguinha de vocês? Eu achei que iríamos nos encontrar aqui no trailer. Ela é meio lenta ou algo assim." Ele também perguntou por que diabos estávamos cozinhando sangue no trailer, porque tinha cheiro de sangue em nossa panela, e nossas panelas estavam no fogareiro. Todos nós meio que não, mas perguntamos a ele o que caralho ele queria dizer com a menina que ele viu. Ele veio pela mesma trilha que Tan usou e disse: "Ah, era alguma amiga de vocês." Ela estava parada no meio da trilha, olhando para ele. Ele fez um monte de perguntas, mas ela apenas olhou para ele. Então ela sorriu e ele continuou andando. Ela não parecia conseguir acompanhá-lo e sempre estava um pouco atrás dele. Ele perguntou se ela estava machucada ou algo do tipo, e se precisava de alguma ajuda.
mas ela continuou a encará-lo. Eventualmente, ele fez uma curva na trilha. Quando olhou para ver se ela estava acompanhando, a trilha estava vazia. Ele então presumiu que era algum tipo de atalho para o trailer. Contamos para ele toda a história do que estava acontecendo. Eu esperava que ele dissesse que estávamos zoando com a cara dele, mas ele apenas ouviu em silêncio e sentou em um dos sofás. O primo do Tani voltou a falar sobre a garota, e ele disse que ela parecia estar sempre tentando andar atrás dele. Ele achou isso meio estranho, então tentava o tempo todo fazer com que ela ficasse na frente dele, mas não importava o quão devagar ele andasse, ela sempre dava um jeito de ficar atrás. Então, ele sentiu esse cheiro nojento, que ficou mais forte, conforme ele se aproximava do acampamento. Eventualmente, se tornou muito mais forte. Ela disse algo tão baixo que ele não conseguiu ouvir, e quando ele se virou, ela estava exatamente do seu lado, e ele se afastou. Nesse ponto, ele perguntou se ela estava bem, e que se ela não tivesse, ele poderia carregá-la o resto do caminho, mas ela apenas continuou encarando. Ele disse que chegou perto dela para carregá-la pelos ombros, mas ele devia ter calculado mal a distância, porque ela não estava aonde ele colocou a mão, como se ela tivesse se movido sem que ele notasse. Agora nós sabíamos que essa merda era real, a não ser que Tani estivesse fazendo alguma brincadeira de mau gosto, o que dava para dizer que não estava, pois ele estava quase se mijando nas calças. Então eles carregaram seu rifle, comemos um pouco mais e ficamos sentados até lá por volta das 11 horas. Até hoje, toda vez que eu penso nisso, eu realmente peço a Deus para que tenha sido somente uma peça gigantesca que meus primos pregaram em mim e nunca me contaram para que eu me cagasse durante o resto de minha vida. Voltando, lá pelas 11 horas, o cheiro de cobre se tornou um cheiro verdadeiramente nojento, tipo de sangue cozido e cabelo chamuscado. Tan e seu primo Reze se levantaram instantaneamente e pegaram seus rifles. Havia uma espécie de mistura de barulho, de batida humana com um casco batendo na nossa porta. E eu juro para vocês, havia aquela voz. Se parecia com quando você vê no YouTube aqueles gatos ou cachorro que sabem falar. Ela dizia um tom tão alterado e bizarro. Me deixe entrar. Pare com essa porra de brincadeira. Isso fez a merda do meu saco congelar. E uma das meninas começou a chorar e clamar por Deus. Era tão óbvio que não era uma pessoa falando. Não tinha merda na cadência certa. E isso é um troço que até aquele momento eu nunca tinha percebido. Mas todas as pessoas têm uma certa cadência na fala, independentemente da língua que falam. Todas as pessoas têm um certo ritmo para falar. Essa merda não tinha cadência ou ritmo nenhum. Um desses gatos do YouTube era com isso que se parecia. A merda que estava na porta. Agora eu estava completamente aterrorizado. E continuávamos berrando. Quem é? Quem é? Para com essa palhaçada! Para com essa brincadeira, caralho! E a coisa só ficava repetindo. Entrar. Me deixe entrar. Por quase 15 minutos. Era exatamente com isso que se parecia. Só que não era engraçado. Eu sei que é estranho, mas vocês não conseguem imaginar como era essa merda de som. Então você não consegue imaginar o quão fodido era toda essa situação. Então o cheiro parou por um tempo. Durante 1 hora dava para ouvir alguém
basicamente andando pela mata. E essa merda, de tempos em tempos, ele voltava para a porta e dizia algo. Me deixe entrar. Quando o cheiro finalmente passou, era cerca de 2 horas da manhã. Rizzy disse: "Cara, que se foda!" Abriu a porta e saiu com um rifle. Ele atirou no ar e disse algo como: "Em nome de Jesus Cristo, vá embora!" E atirou mais umas 2 vezes. E vindo do mato, após o rio perto do trailer, havia um som de algo trotando e piando. Então, começou a gritar. Se parecia quase como uma mulher e um gato dentro de uma sacola, berrando juntos. Sério, eu nunca na vida ouvi uma merda desse tipo. Então, dava para ouvir um arbusto naquela direção, começando a se sacudir. E Rizzy atirou naquela direção. E depois correu para o trailer. Trancamos a porta e conseguimos ouvir aquela porra gritando, um grito agudo. Rizzy disse que algo saiu do arbusto, caindo no chão, e se arrastou em direção do trailer. Ele havia atirado na coisa. Basicamente, durante o resto da noite, ficamos ouvindo a criatura berrando constantemente por mais de 2 horas, e conseguimos escutá-la se mexendo por entre o mato. Mas ele não voltou para o nosso trailer, até que todo mundo finalmente acabou dormindo. Dan ficou sentado na cadeira vigiando a porta com seu rifle. Ninguém mais viu ou ouviu isso, e ele só me contou 2 dias depois que a coisa toda tinha passado. Ele disse que quando estava vigiando, ele começou a piscar de sono. Depois que os barulhos e os berros cessaram, ele estava quase dormindo quando viu alguém sair do banheiro e deitar no chão e dormir. Ele imaginou que fosse um de nós. Então ele disse que notou que algo estava errado. Enquanto fingia que estava dormindo, ele contou 9 pessoas no trailer. Ele basicamente não queria tentar atirar naquela coisa lá dentro e ele acabar nos matando, ou acordar Rizzy e ele acabar atirando na coisa que poderia nos matar. Ele passou a noite toda acordado, fingindo dormir. Ele disse que às vezes a coisa levantava e tremia de forma bizarra, ou afava, como se estivesse rindo descontroladamente. Logo após voltava a se deitar no chão. Essa história termina de um jeito muito besta, porque do meu ponto de vista, mais nada aconteceu. Nós acordamos e eu notei que Tan tremia um pouquinho e evitava olhar para nós. Mas tomamos nosso café, pegamos nossas coisas e começamos a andar até a casa dele. Ele foi o último a ficar no trailer e disse que iria trancá-lo e me traria a chave, para apenas irmos na frente, que ele nos alcançaria. Coisa que eu realmente não queria fazer, ou deixar ele sozinho. Mas começamos a andar meio que rápido, e logo estávamos correndo desesperadamente até a casa dele. Seu primo nos trouxe para casa. Havia uma janela no banheiro. Dan voltou e olhou lá dentro. Nós fomos burros o suficiente para trancar uma janela interna do trailer. Quando ele voltou, ela estava aberta. Eu acho que ele estava conosco o tempo todo, esperando nós dormir e se misturando entre a gente. Ele andou com a gente, inclusive na porra do caminho de volta para a casa do Tan. E Tan disse que ele ficou um pouco atrás do grupo e olhou para ele com um olhar de peixe morto antes de entrar novamente na selva. Então, meus horrores, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo conto. Até lá, fiquem bem, fiquem seguros.